né, falar bobagem, tá certo? Até os 30, 40 anos, depois cair a ficha, entendeu? Nós não somos da área de ciências da natureza. O fato de eu ter um bem cultural, que no meu caso foi física, certo? Ou o cara de biologia, ou o cara de química, né? Professor de... Como um instrumento para eu, né, fazer a formação humana de um determinado sujeito, colaborar, né, para ele produzir a sua própria existência, não me transforma um cara que seja da área de ciência da natureza. Eu só sei coisas da ciência da natureza, se eu sei bem, domino a matéria de ensino, porque uns nem isso sabem, certo? Então eu sei aquela matéria de ensino, né, e eu sei também ensiná-la, portanto eu sou um docente da área de ciência da natureza, um docente de física. E com isso, acabou, tá? Poxa. Então, com isso, eu quero lembrar assim, todos nós somos da área de ciências humanas quando somos docentes, independente do bem cultural com o qual eu trabalho, certo? E aqui eu falo da Base Nacional Comum, né? Pensando a Base Nacional Comum para professores. Como é que eu vejo isso? Primeiro, não se trata de um currículo mínimo, né? Falando da Base Nacional para a Educação Básica, vai virar um currículo mínimo? Tem grande chance. Tem grande chance, infelizmente, certo? E, infelizmente, meu nome está lá, porque eu sou um dos 117 daquela comissão, mas é difícil, né? E aqui vai virar currículo mínimo, também tem grande chance. Por quê? Porque as pessoas estão pensando pouco sobre isso, né? Mas tem que ter algo que, digamos assim, seja, falando em gauchês, parelho, né? Seja comum, seja, né, equivalente, né, a todos nós. Eu acho que sim, aí talvez eu divirja de vários colegas, né? Agora, o que é que vai ser comum? Essa é a discussão, né? Enfim, eu diria, e outros dizem também, que seria um conjunto de princípios, parâmetros, indicadores que vão orientar a estruturação das configurações curriculares, porque ainda não caiu, espero que não caia, um item lá da LDB que coloca a escola como dona do seu projeto político-pedagógico. E se a escola é dona do seu projeto pedagógico e ela for gerida, né, gestada democraticamente, o conjunto das pessoas ali, professores em particular, é que vão decidir autonomamente qual é o projeto e qual é a programação curricular. E, portanto, ele tem que estar capacitado para isso. E, de novo, eu diria que os saberes docentes devem nos ajudar nisso, né? Eu voltei para trás. Eu só vou lembrar, não vai dar para explorar por causa do tema, depois a gente pode conversar. Eu estou me baseando no Schumann, que é um dos autores, para quem não conhece está aí, aqueles que conhecem, porque duas coisas são importantes, né, nessa tipologia que está reduzida. São 7 saberes, e aqui eu trouxe os 3, que como ele é mais ou menos divulgado também, são em 3. Que é o conhecimento da matéria de ensino e o conhecimento pedagógico específico. E Gautier e autor e colegas, né, onde ele faz uma distinção na tipologia de 6, né? E eu dizendo a respeito, vou falar que os 3 primeiros são saberes que são possíveis de se tornarem, digamos, atividades na formação inicial. E os outros podem ter atividades da formação inicial, mas eles só se consolidam, só se fazem, só se substanciam e consolidam pela ação docente. Portanto, tem que ter, tá certo, práticas docentes para isso. O último, na verdade, é uma perspectiva de, né? Quando a gente tiver... Tentamos caminhar para isso, tá certo? Professores e acadêmicos interagindo mais fortemente e consubstanciando esse tipo de saber que é da ação pedagógica. E aqui eu vou passar rapidamente, né, porque o tempo meu já acabou, para lembrar itens que deverão ser contemplados, nenhum deles é disciplina, mas itens que do nosso ponto de vista tem que ser contemplado num bom curso de formação de professores. E disso deve sair uma base para nós, tá certo? Se fôssemos fazer, eu faria dessa forma, né? Ou seja, tomando o Schumann, que explica melhor dentre todos, né? O que significa saber a matéria de ensino? É saber a história, é saber a epistemologia daquela área e saber, obviamente, a estrutura conceitual. Portanto, não é só a estrutura conceitual. Então, pega a geografia. Ela deve ter uma estrutura conceitual. Eu não sou especialista em ensino de geografia, né? Então, os professores de geografia, os geógrafos, devem ter acordo sobre o que é que estrutura a geografia. Isso é uma parte de saber a geografia. Mas para saber a geografia, saber mesmo, tem que saber como é que ela se constitui, como é que são os processos de construção do conhecimento geográfico, portanto, a epistemologia, e a história dessa, né, área do conhecimento. Muito bem, aqui a ciência da educação tem várias coisas, nenhuma delas, tá certo, está
ou bem contemplada e outras que são inexistentes no nosso curso de licenciatura, né? Mal e porcamente, a gente tem muitas vezes os cursos de pedagogia, filosofia da educação, sociologia da educação e psicologia da educação. Na licenciatura em geral, só psicologia da educação nesse país, né? Aqui no UFSM é típico. Um ou outro curso conseguiu se ter sociologia da educação ou alguma coisa parecida, o resto está fora. Mas tem mais um monte de coisa que está fora ainda da nossa capacitação. A gente vai descobrir, quando for descobrir, se for descobrir, sendo professor, que eu acho muito ruim. Aqui, ainda da formação pedagógica ampla, alguns aspectos que têm que estar contemplados, segundo a nossa proposição. Aqui também, e a gente fecha com isso a formação ampla. Portanto, isso seria o conjunto de coisas. Quanto dessas coisas? Não sei, precisa discutir em cada curso, né? Aí é a autonomia do curso. Mas quanto de cada coisa que a gente deveria pensar num acordo para que os professores saíssem, né, formados de uma forma que não precisasse reformá-los depois, que a gente continua fazendo reforma do que foi mal formado, né? Nossa formação continuada está longe de ser uma boa formação continuada, porque ela está tentando reformar normalmente o que foi mal formado. Aqui é a formação pedagógica específica, né, voltada para cada matéria de ensino, e isso que é ausente e que eu costumo defender, né? Uma formação para entender da profissão. Saber, nós não temos uma discussão normalmente, né, não sei um ponto ou outro, mas não tem espaços consolidados para discutir o que é a nossa profissão, né? Como é que a gente chega nessa quase profissão? O que é uma ética profissional? Por que a gente não tem, né, como outros têm, essa discussão? Aqui eu vou pular um pouquinho para encerrar. Aqui um diagrama só para orientar aquilo que, sintetizar, melhor dizendo, né, aquelas orientações que eu tinha colocado antes para chegar, né, a pensar um curso de licenciatura. A gente parte de que o central seria o conhecimento pedagógico da matéria de ensino, porque a gente trabalha, né, não exclusivamente, né, o ensino não é a docência como um todo, nós pensamos a docência de maneira mais ampla. Existe um conjunto de outras atividades que não estão hoje sendo contempladas nas carreiras, né, porque só sobra o professor ou ensinar ou fazer coisas estritamente para o ensinar em sala de aula. Não tem valorização se ele vai acompanhar estagiários, não tem valorização nem reconhecimento nem pagamento se ele vai acompanhar futuros professores, são professores iniciantes para incorporar, não tem valorização se ele quer desenvolver projetos, não tem valorização nenhuma a não ser se ele dá aula, tá certo? Dar aula significa estar com um conjunto de alunos, e a docência é mais do que isso. Não tem valorização se ele participa do projeto pedagógico, se ele coordena atividades e assim por diante. Isso está fora da docência tradicional, e é isso que a gente defende que tem que mudar. Mas o conhecimento pedagógico da matéria de ensino é o central, então, para a ação, né, mais didático-pedagógica, né? Enfim, então são esses conjuntos que deverão estar associados a essa articulação. E aqui eu vou finalizar, se me dá só mais 2 minutinhos, com um conjunto de itens, eu só vou ler, né, questões e propostas que eu acho que são urgentes para a gente debater, né? Cada um, obviamente, tem um pensamento sobre isso, mas a gente precisaria debater um pouco mais, que eu acho que está ausente. Alguns estão mais presentes em discursos acadêmicos, né? Outros talvez em pautas sindicais, né? Mas mesmo assim não há uma conversa que eu perceba, né, muito articulada entre todos nós. A fixação do professor em uma escola única, com 40 horas semanais, dedicação exclusiva, condições materiais, profissionais adequados para desenvolver o trabalho docente de qualidade. Sem isso, tudo que a gente está fazendo é bobagem. Não vai acontecer nada, 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 nada. Entendeu? 76, quando eu saí da licenciatura, até hoje, está continuando essa discussão. É o fim da picada, né? A gente vê, por exemplo, outros países, até latino-americanos, que tem coisa muito mais avançada em termos de carreira do que nós, porque eu falei até latino-americano, porque normalmente se inspira do outro lado do planeta, né? Mas enfim, aqui é muito ruim, né? Então, se isso não acontecer, né, um conjunto dessas coisas não vai dar. O salário base nacional a gente tem, mas já viram quanto que é o piso e quanto que é o salário do DIEESE, que é o salário que pretende repor o salário mínimo, tá certo? Quando ele foi instituído na época da ditadura Vargas. O salário do DIEESE é o salário que vem sendo reajustado, tá certo? Para uma família de 2 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, para poder mínimo, é o mínimo da subsistência. Tem lugares, e boa parte dos lugares desse país, em que o salário de professor é abaixo desse mínimo. Entendeu? Então não é só a referência que, né, aquele bando de deputados, né, que a gente conhece bem na esquerda, tá certo? Conseguiram fazer aprovar, que é o nosso piso atual. É para além disso. A regulamentação da profissão, aqui é completamente divergente de muita gente, né?
Eu defendo que a gente tem que ter uma ordem de professores, né, um conselho de professores para garantir a discussão sobre a profissão. Isso não se confunde com sindicato, assim como o médico tem sindicato e conselho, assim como o engenheiro tem, como o advogado tem, assim por diante, né? Enfim, a criação de carreiras docentes, né, tá certo? Que tenha uma certa equivalência nacional. Esse é o grande debate. Teve uma mesa ontem, né, falando sobre isso, da dificuldade que a gente tem, mas isso é uma dificuldade estrutural, né? Tá certo? Se a gente não mudar a Constituição e continuar com os municípios sendo entes federativos, não vai resolver nada. Não é só na educação. Não tem sentido a gente ter 5.435 municípios que têm o mesmo grau de relação com o poder central do que um governador, do que um prefeito de uma grande capital, né? De uma região metropolitana. Isso é errado. É para não funcionar. Só nesse país que a gente resolveu na Constituição colocar 5.430 e poucos municípios falando diretamente com o governo federal. É ente federativo. E a base está assim com esse problema. Já vou encerrar. Então, na docência tem várias coisas, e fundamentalmente essa produção de saber experiencial. Não adianta falar que o saber docente é importante, o saber do professor, o saber que ele constrói na sua prática profissional, se isso não reflete, tá certo, numa articulação com os saberes acadêmicos, e a gente coloca isso em pé de igualdade, né? A gente continua na universidade falando mais sobre eles, tá certo, do que junto com eles. Então isso é um problema. E agora, para fechar de vez, das instituições de educação superior. Eu defendo que a gente tenha centros de formação de professores específicos, porque senão a da licenciatura toda espalhada não vai dar em nada. Há 40 anos também, na minha experiência, fora o que já vinha antes. Vai continuar do mesmo jeito. Enquanto a gente não tiver um centro onde as licenciaturas estejam concentradas, com coordenações de gente que entende de licenciatura, tá certo? A gente não vai mudar nada na formação de professor. Vai melhorar uma disciplina aqui, uma atividade ali e tal, mas não vai mudar nada. Certo? Ou a gente tem uma unidade que faça isso. Se vai ser o centro de educação, a da educação, que normalmente é muito mal vista nas universidades em geral, tá certo? Né? Como unidade acadêmica, é sempre aquela vista pior, não sei, entendeu? Mas que tem que ter uma unidade, tem, né? Enfim, tem que trabalhar a partir do que a gente tem. E aí eu falo dos departamentos que eu acho que tem que ser organizados e também quem é que vai coordenar curso. Vocês já viram um médico tendo, um curso de medicina tendo um engenheiro coordenando, ou um farmacêutico, ou um advogado? Nunca. Na licenciatura a gente tem uma parte dos coordenadores que não são da área, certo? Da área que eu quero dizer é entender do ensino da área, entender de escola. Não adianta o cara ser matemático para coordenar a licenciatura em matemática. Matemático não entende de escola. Historiador não entende de escola. Geógrafo não entende de escola. Quem entende de escola é o cara do ensino de geografia, o cara do ensino de história. Os outros são historiadores, geógrafos, sociólogos, filósofos, eles não entendem de escola. Agora, alguns entendem, esses que se dedicam a pensar a educação. Então, é esse que tem que coordenar curso. Aqui fala dos procedimentos, das ofertas de disciplina. Aqui eu só queria lembrar, a licenciatura está tão ruim do meu ponto de vista, né? Agora vou falar só de mim, que a gente não consegue fazer na formação inicial, na maior parte das universidades, nessa é assim, que um aluno que está fazendo educação física tenha momento, que seja, ou alguns momentos, junto com o seu futuro colega de matemática, ou de história e geografia. Ele nasce e morre com os seus coleguinhas da educação física. E o da matemática nasce e morre com os seus coleguinhas da matemática. Não tem disciplina. Eu e Maria Elisa tentamos, há 2 anos atrás, dar uma disciplina optativa chamada Trabalho Docente Saberes, para registrar nessa universidade, e foi um caos. Que era uma disciplina para ter gente da sociologia, até tivemos, né? Da matemática, da física, da história e tal. Mas não tem nem como registrar, é um caos. Você tem que registrar 15 mil disciplinas, porque cada curso funciona de um jeito bem separadinho. E depois a gente quer que o professor trabalhe em conjunto na escola. Mas não aprendeu a trabalhar junto nunca. Não vai dar, né? Tem mais coisas, mas a gente vai conversando. Obrigado por passar o tempo. Agradeço então ao professor Eduardo, peço desculpas pela minha função ingrata de controlar o tempo, mas enfim. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer o trabalho. Né? Então, recompondo a mesa. Antes de começarmos propriamente o debate, eu fui informado que há um coquetel de 18 horas no CCR, né, no hall do CCR, e depois teremos a conferência de encerramento, às 19 horas, trabalho docente, valorização profissional e políticas de avaliação, projetos em disputa na América Latina, que ocorrerá a partir das 19 horas também no CCR, professor Álvaro Pobre. Bom, temos um tempo então para fazer uma discussão, bastante exíguo, né?
Em função disso, eu vou solicitar que as perguntas sejam muito objetivas para que tenhamos a possibilidade dos nossos palestrantes responderem. Então, abro a possibilidade das pessoas se inscreverem, por favor, fiquem à vontade. Levantem a mão. Tem interesse? Eu vou começar enquanto o pessoal se anima um pouco. Desculpa, alguém? Perdão, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria só problematizar um pouco essa questão da base comum nacional, porque se no Brasil e em muitos lugares, né, hoje a gente sabe nacionalmente, internacionalmente, saber é condição de poder, ainda, né, na nossa atualidade muito mais do que sempre foi, como que a gente pode empoderar, então, os sujeitos das classes menos favorecidas, se a gente não garantir o mínimo de acesso a um conhecimento que os potencializaria aí a questionar, a se empoderar para poder fazer uma discussão. Porque a gente sabe muito bem que saber é esse do qual eles terão acesso. No entanto, o saber que é legitimado historicamente é o saber, né, elitizado, erudido. Mas, sem ter conhecimento deste saber, como ele irá, inclusive, valorizar o seu saber? É isso. Vamos fazer em bloco, talvez, porque aí estamos menos tempo. Por favor. Boa tarde, meu nome é Luciana. Queria parabenizar os professores, falar extremamente produtiva, interessante. Gostaria que dialogasse um pouco mais, porque realmente eu pensei na questão curricular e achei interessante que o professor trouxe também do currículo de formação, né? Como formar esse formador que talvez a ideia seja até que vai dar conta dessa base comum, né? Formar esse formador para poder dar conta dessa base curricular, que é bastante problemática, como o professor Carlos colocou. Queria também que vocês falassem um pouco dessa manipulação da participação da sociedade, não é? Como se todos fôssemos um bloco, né? Porque esse movimento da base deixou aí disponível, né, uns meses para discussão, para as pessoas opinarem, não é? Na internet, todo mundo teria teoricamente poder de participar. Como é que essa participação está sendo manipulada? Lá na município onde eu estou trabalhando, aqui na Igreja do Paraíba, primeira semana de aula, não sei se aqui aconteceu também, o seminário pedagógico, os professores, a secretária de Educação municipais, trazem para a discussão e falam: o que vocês acham do currículo? Qual é a opinião que vocês têm? O que vocês acham que tem que melhorar? Assim, jogam os professores, né, para vocês sentirem parte dessa construção, mas eles, assim, totalmente desapropriados, né, não contextualiza, não faz uma problematização daquilo que eles estão vivendo. Então, realmente, joga para eles: o que vocês acham que tem que ser ensinado? Pronto. Assim, sem nenhum trabalho prévio, de uma maneira totalmente artificial, desapropria o professor do seu trabalho. Eu acho isso um crime, né, contra o professor. Né? E depois ele falar de valorização e tal. Eu achei fenomenal. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre essa questão. Então, o uso da participação social para legitimar coisas que já estão colocadas, ou questões que já estão tomadas. Mais uma questão com o professor Maria Elisa. Também queria parabenizar a mesa. Inclusive, o mediador tem uma função importantíssima, sem ele a mesa não acontece. Mas essa é uma discussão que eu gosto quando a gente tem possibilidade de escutar opiniões diferentes, né? E sei qual é o posicionamento do Eduardo também, pela história de trabalho conjunta. E gostei muito de escutar o professor Jarbas, que há alguns anos já tive possibilidade de acessar a produção dele sobre o trabalho docente e fazer algumas leituras acerca do que ele vem produzindo. Então, achei super produtivo esse momento. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: a gente tem um trabalho intenso nas escolas, né? Nós temos assim uma inserção, eu diria assim, semanal nas escolas públicas, estaduais e municipais. E eu tenho
uma dificuldade de pensar hoje como a escola teria condições de pensar seu currículo. Como a escola tem condições de pensar o seu currículo, certo? Porque a gente tem feito assim, não só com o trabalho de extensão, mas com o trabalho de pesquisa também. Uma das questões que orienta a nossa inserção nas escolas e o nosso trabalho com os professores é tentar compreender como eles compreendem a organização curricular e em que base eles organizam o trabalho pedagógico, em que base eles organizam, né, o ensino. E eu sinto que é o nosso tendão de Aquiles, que hoje nós temos dificuldades tremendas para pensar isso. Como professor de educação básica, eu falo como professor de educação básica, que fui muitos anos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu deveria orientar um pouco essa discussão. Qual é a validade de uma base curricular nacional, né? E a não validade dela, sendo que a não existência dela também não faz mudar a escola. Também não faz com que a escola venha discutindo currículo dentro dela. Eu percebi um movimento, querendo ou não a política movimenta, sendo ela ela alcançando ou não a implantação de uma base curricular nacional, os primeiros momentos que eu vi de discussão sobre currículo na escola, nos últimos anos, de forma, tá certo, ela é por demanda, né, mas foi em função da base. Pouco. Não se discute currículos nas escolas públicas brasileiras. E isso eu tenho por uma constatação de pesquisa, uma constatação de inserção nas escolas, é uma realidade. Sábado eu tive numa escola, um professor sabia da base, de uma rede pública que a gente vai acompanhando, nós mostramos a base para a rede pública porque ninguém sabia o que era. Né? Então, assim, não é que a base tenha que ser sabida ou que ela é hoje um elemento importante, fundamental e que vai resolver os problemas, mas um contingente, um conjunto de profissionais de uma determinada classe que tem hoje um movimento, uma política sendo elaborada com aquilo que é essencial para a sua prática pedagógica. Não ter conhecimento disso nos dá alguns sinais de como isso está sendo discutido na escola e o que existe de discussão disso na escola. Então, é mais ou menos sobre essa questão que eu gostaria de escutar os professores, né, a respeito. Obrigada. Então, passo a palavra aos colegas. Eu vou ser muito pontual. Depois eu vou trabalhar isso aqui, vou publicar, vocês vão... A chata aí não tem graça, né? Não, é assim, ó, tentar pegar em bloco. Eu estava me referindo sempre, a todo momento, à base curricular para a educação básica. Isso, Eu fui 8 anos professor de educação básica e eu acho que eu nunca saí dela, porque toda a minha pesquisa é voltada para isso. A pesquisa que eu faço hoje são em 16 cidades do Rio Grande do Sul, que tem a ver com o trabalho docente de saúde. E um pouco a gente vai para ver isso, mas também começa a ver as invenções que as professoras fazem, né, no cotidiano das escolas, que a gente vai lá para coletar dados. O que eu estou reclamando é que a gente tem que discutir isso de uma outra forma. Eu não estou negando nem o conhecimento acadêmico, isso aqui eu não entendi também, mas nós temos que entender mais um pouco o cotidiano da educação básica. Há problema, eu vou usar um conceito que eu já uma vez me disseram um absurdo sobre ele, que esse tal de Bourdieu fala de capital cultural e se é a favor do capitalismo. Eu não lembro coisa do dia. Mas eu acho que há um problema sério de capital cultural nas novas gerações que estão habitando as escolas públicas, por exemplo. O nosso professorado hoje é um professorado, em grande parte, é o primeiro diploma da família. Né? Isso é um complicador. Mas tu não vai resolver isso atropelando com um conhecimento, entende? Que a academia ou a comissão, né, elege como um conhecimento mais válido, etc. Nós temos que conhecer um pouco mais as dinâmicas de escolaridade que a gente tem no país hoje, né, que não são muito fáceis. A pesquisa da Dalila, que eu tive a oportunidade de discutir os dados de Minas Gerais, de Belém do Pará e do Espírito Santo, né, e a gente vê experiências das mais diversas escolaridades, de concepção de conhecimento, né, e coisas que a academia nem sonha que estejam acontecendo, como concepção de conhecimento, como prática educativa. É um complicador muito grande isso. Né? Acho que a discussão está apressada,
O meu último registro são 12 milhões de e-mails quando fechou a plataforma. Eu não posso falar em plataforma, pessoal, que eu estou terminando o relatório Sucupira, vocês não querem saber. Eu estou assim, ontem botaram uma tabela no quadro, cheguei a me coçar assim. Mas, são 12 milhões, como é que eu debato? O que vão fazer com esses 12 milhões? Entende? Então, vários de nós devem ter participado da discussão dos PCMs, do governo Fernando Henrique Cardoso, e a dinâmica de debate brasileira, eu nunca tinha visto nada igual, porque se debateu fortemente, muito fortemente. Né? Sempre uma posição de contestar, mas tinha espaço. Em determinado momento veio um golpe de mão, né, para usar uma expressão que os franceses gostam muito de usar, veio um golpe de mão e o senhor César Coll entra aí, estabelece o que é, diz as más línguas que ele era orientador de doutorado da filha do Fernando Henrique Cardoso. Então, e entrou Piaget boca abaixo hoje. Né? Então, uma das coisas que eu percebo, nós temos uma base, os PCMs estão funcionando como uma base, tem que saber o contrário. Agora o fulano nem sabe direito o que é. Os PCMs vão entrar na universidade que ele adota. Assim. Eu vejo isso, esse debate, como a escola tem condições de pensar o currículo, olha bem, voltando àquela ideia do capital cultural, está complicado o capital cultural do professorado, da educação básica, mas também da universidade. Mas há experiências, né, e uma das coisas que eu faço, agora que ele falou do Gautier, né, da Cecília, que é colega de lá, agora está no Canadá, eu fico também um pouco recolhendo experiências, né, de coisas muito interessantes que acontecem nas escolas. E eu acho que uma discussão de estabelecimento de uma base tem que mergulhar nisso, com mais tempo, com mais vagar. Né? E essa discussão, ela está atropelada, ela vai atingir em cheio o trabalho docente, cada vez mais controlado de fora para dentro. Né? E essas experiências locais, pelo atropelo que é a vida de um professor hoje, né, elas tendem a ser totalmente retiradas das ações curriculares. Né? A experiência que a gente viu de outros países, nos Estados Unidos, a própria professora que era no Ministério da Educação escreve um livro agora, uns 3 anos atrás, dizendo que foi um equívoco grande o que eles fizeram, né? Mostrando que não há mais processo educativo nos Estados Unidos, na escola de nível médio, senão o treino, né? Porque lá um professor que consegue ranquear os seus alunos ganha $25 mil ano a mais, o que é um dinheiro para a gente passar um mês fazendo festa em Nova York. Né? Ou seja, dá para viver muito bem. Aqui no governo do Estado, terminando, experiência do governo do Estado, um governo que estava no campo progressista, ele criou uma reforma curricular do ensino médio aqui no Rio Grande do Sul, que, por favor, entende? Entre outras coisas, há um encolhimento dos conteúdos de matemática, e a matemática do ensino médio da UFSC está sendo substituída por estatística. Qual é a base que está determinando esse encolhimento programático? Né? São leis que não são leis da ciência, nem leis dos cursos de formação, são leis de mercado. Eu estou constituindo sujeitos escolhedores hoje. E isso é o meu medo da base, sei lá, eu vou muito a São Paulo, eu tenho uma filha em São Paulo, cada lugar que eu vou tem uma caixinha para recolher para a Fundação Ayrton Senna, que está ajudando a educação brasileira. Uma das cidades que a gente está investigando é a cidade de Arroio Grande. Se tem alguém de Arroio Grande, a gente está falando publicamente, o orçamento anual da cidade de Arroio Grande, uma cidade perto da fronteira do Uruguai, são R$5 milhões ano para a educação. A Fundação Ayrton Senna está tirando R$1,5 milhão por ano desse município para fazer a política de apostilamento e alfabetizar as crianças na idade certa. Né? Tem um nome para isso. Né? Tem um nome para isso. Não se faz isso no município pobre. Tem um nome para isso. Então essas coisas da base me atrapalham, com atropelo. E a questão epistemológica eu tento trazer aqui, mas se a gente fosse discutir, eu queria discutir com mais vagar com ele, essa pessoa. Só para lembrar algumas coisas. Quando você falou no movimento da base, como é seu nome? Luciano. Tem que separar um pouquinho, porque tem o movimento da base que é do Lema, né? Que chama movimento pela base. Né? E aí é um pouco diferente. E está sendo muito ouvido pela base. Pois é.
Então, é um pouco diferente, mas curiosamente, como eu sou da comissão, a gente foi chamado uma vez lá, né, pago por eles tudo, né, quem podia ir, eles pagaram e tal, para poder ouvir os estrangeiros falarem um pouco. Uns não foram, uns não podiam ir, a gente foi meio assim, né, não querendo ir, mas vamos ver lá como é que é. E uma coisa interessante, que precisa ouvir os estrangeiros também, né, apesar de que para esse pessoal, os estrangeiros vão dizer como é que a gente tem que fazer, isso que é ruim, entendeu? Você precisa saber para conhecer. E aí tem essa coisa que o Jarbas falou. Só para ter uma ideia, porque todo mundo está falando no currículo australiano, que é modelo e tal, não sei o quê. A menina da Austrália, ela falou claramente, demorou 10 anos para fazer. A Austrália é um país do tamanho nosso, mais ou menos, em termos de território, né? Claro que é outro jeito de se organizar. Mas eu lembro, por exemplo, que essa discussão sobre como é que organiza, né, as expectativas de aprendizagem, que agora é proibido falar, tem que falar direito de aprendizagem, coisa complicada, mas enfim. Eu lembro de uma discussão, né, acompanhando o texto, reportagem e tal, que a Austrália ela tinha, na sua divisão territorial, um pedaço dela tentando fazer a organização do ensino a partir de conteúdos conceituais, né, que é a tradição, e outra a partir das tais competências, de uma outra forma. E eles estavam debatendo entre eles, entendeu? Qual que é a melhor forma, o que está dando aqui ali? Isso, a gente não vê isso aqui. Esse é o problema. Não estou defendendo que lá estava bom, mas você percebe que tem outro tipo de postura. E quando a mulher chega e conta para nós, certo, o que eles fizeram, e demorou 10 anos consultando, indo e voltando, que a gente quer fazer em 3 meses, é complicado. Isso com dinheiro, que eles têm mais dinheiro que a gente, com uma cultura, né, de outra, né, constituída de outra maneira, com uma forma, né, enfim, tá? Então só para dizer que é complicado. Mas de qualquer maneira é bom olhar, você falou, olhar as palestras, entendeu? Porque são elucidativas assim de quanto atropelo, eu concordo com o Jarbas, né? E vários de nós da comissão falamos isso, entendeu? Está saindo ruim, né? Você vê, a matemática, por exemplo, ela optou, né? A matemática do nosso ponto de vista, de alguns de nós das ciências naturais, achamos que, ou eu acho, vou falar por mim, né? Que a matemática ela está completamente irresponsável. Porque a matemática, por conta de como que veio mudando a legislação brasileira, ela virou área e é disciplina, é componente e área, ela se independizou. O que eu acho ótimo, eu que sou da ciência da natureza, sempre achei ruim a matemática junto para fazer discussão, porque a matemática se processa de uma outra forma. O conhecimento matemático ele não se processa como conhecimento biológico, físico-químico, geocientífico e tal, astronomia, essas coisas. Por quê? Porque ela não tem experimentação. E quando o pessoal fala, matemática e física é a mesma coisa, é uma burrice, não é. Entendeu? É só pensar um pouquinho epistemologicamente. Então foi legal ela ter o seu espaço. Só que aí ela tem que assumir uma responsabilidade grande, porque ela passa a trabalhar meio sozinha, num certo momento, e ela tem que ver o que ela está fazendo. O que a matemática fez? É só olhar lá na base. Ela resolveu que ela ia pegar tópicos conceituais e estruturar a base com tópicos conceituais. Ela resolveu que o importante é álgebra, geometria, tal coisa mais tradicional possível, que é um retrocesso para além dos PCNs, é voltar, sei lá que década. E está assim. Aí você vê, o Jarbas falou, expande e tem ensino religioso, né? Então eu vou pegar o seu comentário. Eu também acho que não tem ensino religioso, tem que ser laico, que nem na França, entendeu? Só que o problema é que nós temos um feriado de Nossa Senhora da Aparecida, que é um feriado nacional, né? E o seu Lula, tá certo, tinha feito um acordo com o Papa, tá certo, para ter ensino religioso nesse país, certo? Então, esse é o problema. Então o problema é que o ensino religioso está na lei. Agora, qual foi a surpresa? Minha, pelo menos, em uma parte ali, porque o pessoal do ensino religioso é muito bom. Pelo menos a apresentação que eles fizeram para nós, que às vezes a gente tem que fazer a apresentação, as áreas, umas para as outras, tentar articular, é tudo feito mais ou menos que não faz tudo separadinho para depois juntar. Vai dar merda, desculpa, mas vai dar merda. Enfim, aí o que acontece? O pessoal do ensino religioso muito consciente do que tem que ser, já que está na lei, o que a gente tem que colocar, que é uma discussão mais cultural, entendeu? De formação, né, das nossas culturas com base na religião, né? Muito legal. E eles mesmo falaram que dentro da área de humanidades, ali, ciências humanas, eles foram meio olhados no início, o que esse pessoal está fazendo aqui, pelo pessoal de história, geografia e sociologia, e depois até se entender. Então tem algumas surpresas de gente boa. O pessoal da matemática, que tem gente da educação matemática, não conseguiu fazer valer, valem os matemáticos duros que estão lá na base, faz uma porcaria. Entendeu? O ensino religioso faz melhor, pelo menos no papel, estou falando, né? Sem discutir essa coisa de como é que está sendo feita para a escola, estou falando do ponto de vista de um documento. Mas o documento é uma coxa de retalho, isso não é uma dúvida, porque cada um faz do jeito. Ele ainda tem esse problema, além dos problemas, né, que nós temos da escola,
da discussão. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa que está na base, que eu só fui descobrir, né, porque são 117, a gente só se encontra, né, quem se conhece já de outra área, senão a gente fica mais ou menos na área o tempo todo, ou quando tem essas apresentações. Mas depois consultando lá, até porque tivemos um debate aqui, eu fui consultar quem estava, que é um rapaz de educação física que está na Secretaria do Rio Grande do Sul. E quase eu briguei com ele lá, né? Depois que eu soube que era, eu fui falar, e aí, como é que tá? Vocês não vão fazer alguma coisa aqui para as escolas discutirem? Porque ele está na secretaria, certo? E ele é o representante da secretaria nesse grupo de 117. Ele falou, não, mas já passamos tudo para as CREs e tal, e não sei o quê, né? Para quem não é daqui, CREA, Coordenadoria Regional do Rio Grande do Sul. Aí, quando a gente teve o debate aqui, você é da CREA? Não, eu sou professora do Estado do Rio Grande do Sul. Através das tremas, nem Então, é isso que eu estou falando, mas a colega da CREA, quando a direção convocou, promoveu uma reunião nossa, né, e eu falei, o Fernando, que é um colega nosso de educação física e juiz, falou também, tá certo? Veio gente da CREA, e o pessoal da CREA falou que não tinha recebido nada, entendeu? Então ele falou, mas isso que uma CREA não quer fazer e tal, entende? Então, a própria responsabilidade, que é do Estado, do Conselho em particular, tá certo? Eles estão, né, estão na base, tudo bem, estão lá, né, mas eles não estão fazendo o serviço deles, que é a escola que tinha discutido, entendeu? Tá, tudo bem, tem uma discussão mais de fundo se tem que fazer uma sugestão ou não. Eu, particularmente, defendo que tem que ter uma sugestão, e tem que ter uma sugestão abertíssima, tá? Que a gente possa discutir e tal, mas tem que ter um estopim para poder, né, até para dizer, então não vamos ter base. Entendeu? Porque tem um problema legal, né? E tem o atropelo menos. E o MEC é cumprir o preceito legal que está na PNE, que tem que sair até junho, ele tem que mandar para o CNE. É tarefa do MEC fazer isso. E aí tem que, eu acho que quem está no MEC está muito ruim, a equipe muito ruim, mas tem que louvar pelo menos esse movimento, que é o seguinte, se o MEC não tivesse feito isso, sabe quem está fazendo a base só? O movimento pela base e o Lema. Então, pelo menos é alguma coisa assim, que tem nós da academia, não porque eu estou lá, porque não sei outros, porque foi uma escolha deles, e tem gente das escolas. Eu falei isso para a Andréa ontem, a nossa presidente da AMPEC, né? Assim, conversando em off e tal. Nós somos mais ou menos metade da academia, né? Metade acadêmicos, professores da universidade, e isso eles divulgam lá, né? Tem gente participando de todas as instâncias. E metade é gente de secretaria. Pessoal de secretaria, a gente tem que falar disso com muito cuidado. Mas eles são muito difíceis. Eles não têm muita compreensão do que estão fazendo lá. Se a gente não tem, por divergência de posição, mas assim, se me derem, digamos, e falar, ó, uma tarefa que você tem que fazer, eu tenho que fazer uma base ali, porque eu acho que eu tenho algumas ideias, entendeu? Mas o pessoal não tem ideia do que seja. Tem pessoas que foram para lá com uma humildade, mas que preocupa, fala assim, não, nós viemos aprender com vocês sobre a universidade. Então não tem um debate de igual para igual. E isso é essa realidade que nós temos que conseguir. Então, como é que vai fazer em 6 meses uma coisa que já de pronto a gente sabe que não é um debate de igual para igual, que eu queria que fosse, que eu queria estar naquela vertente ali do Gautier, do saber da ação pedagógica, que eu estivesse falando de igual para igual, e não sobre as pessoas da escola, né? Enfim, então é um problema. Então é assim, tá muito ruim. Entendeu? Agora vai depender do pessoal, entende? Bater de frente nisso aí. Porque assim, o CNE, pelo que a gente entendeu, o que eles nos contam, né, o CNE ele pode não engavetar propriamente, mas ele pode ficar enrolando isso. Depende do que ele quer fazer. Entende? Vai ter que ter uma pressão para assim, ó. Nós queremos discutir, até para chegar a ponto e falar, então está errado o PNE e não era para ter uma base, entendeu? Porque tem gente falando que a base, né, colegas nossos da academia, o Jabas deve conhecer e tal, tem esse movimento aí, né, o pessoal do currículo, dizendo que as diretrizes curriculares para a educação básica já são suficientes para a gente pensar um currículo. Vamos combinar, pessoal? Não é. Não é. Os PCNs talvez fossem, porque os PCNs, mas o PCN tem mais validade, não sei se você sabe, né? Com as diretrizes, eles cancelaram os PCNs. O PCN é uma coisa histórica, digamos. Apesar de agora, talvez, quem sabe, alguns professores estão começando a saber o que é PCN, porque isso demora 15 anos, 20 anos, né? E no nosso ritmo mais ainda, né? Tá? Então esse é o problema. Então tem gente que agora vai descobrir, né, vai cair de alguma forma aí uma coisa na cabeça deles, a PCN não vale mais, vai valer a base. É nesse momento que nós estamos, terrível, entendeu? Agora tem essa tensão, entendeu? Eu sou daqueles que acham que tem que ter uma orientação básica, né? Agora o que é que vai ser orientação é isso, que não é conteúdo conceitual, e aí voltando, né, a sua pergunta, quer dizer, como é que vai fazer com as classes desfavorecidas, tá certo? Se eles não tiverem acesso a esse conteúdo conceitual.
Tem muita gente, eu vou dar alguns votos, mas sem nenhum preconceito de vertente marxista, que acha que é isso que tem que fazer, né? Ensinar o mesmo que a burguesia sabe, tá certo? Para eles, porque isso vai resolver. Mas não é isso. Não é porque uma parte da burguesia esclarecida, tal, culturalmente bem estabelecida, sabe o que é um determinante em matemática, né? Todo mundo aprendeu determinante aqui na escola porque teve que aprender. Serve para quê? Para nada. Para nada. Entendeu? Não serve para nada. Nem para as profissões de nível superior serve. Só para quem vai fazer engenharia, cálculo estrutural, quem vai fazer física quântica, porque precisa disso, e os matemáticos profissionais. Então veja, desse contingente de 40 mil estudantes universitários, obrigaram a ensinar determinante para quê? Será que não tinha alguma coisa da matemática para o mundo, da matemática para a sociedade mais importante? Então precisa tomar cuidado, porque nessa vertente mais tradicional, eu diria, né, até de vertente marxista, muitos defendem isso. Ah, mas o que tem que aprender a burguesia tem? Não, mas a burguesia também está aprendendo errado, entendeu? Porque senão teríamos até uma burguesia mais esclarecida, mas enfim. Então é um problema. Então nós temos que discutir assim, o que é que vale a pena ser ensinado. Que não seja, né, aquela coisa de obrigatória, que vai ser essas apostilas. O que o Jabas falou, por exemplo, no estado de São Paulo, 80% das prefeituras, inclusive do partido que está no poder, né, tá certo? Elas gastam o seu dinheiro comprando material apostilado e não tem nem mais equipe nas prefeituras. 80% das prefeituras do estado de São Paulo, que é grande, né? E tem muito dinheiro. Eles compram o sistema apostilado. Eu orientei um trabalho lá, tá certo, de doutorado, que era sobre isso. Fui numa prefeitura lá, tá certo, de Catanduva. E é isso. Então o que acontece? As pessoas já têm todo um esquema montado para poder fazer currículo para eles. Fazer currículo, assessoria pedagógica, está tudo comprado, entendeu? E aí o que nós vamos fazer? As pessoas não querem nem discutir. Então tem que ter uma capacitação, inclusive, de gente de secretaria, para poder pensar como é que nós vamos pensar uma programação curricular, que seja nossa, respeitando algumas... É difícil, né, fazer esse debate, eu sei, mas algumas universalidades, tá certo, do conhecimento. Mas o que é universal no conhecimento em geografia? O pessoal tem que dizer, entendeu? O que é universal, o que é importante no conhecimento geográfico, né? Que precisa ser trabalhado. Em algum momento, nos 14 anos, não é para dizer, ó, na terça-feira à tarde vai ser ensinado isso. Isso é cursinho, isso é apostilamento. Mas tem que dizer assim, o conhecimento geográfico tem 3, 4 grandes conceitos, tem 3, 4 grandes ideias, que uma criatura que termina o ensino médio, tá certo? Ao longo da sua escolaridade, ele tem que conhecer para saber o que é geografia e fazer o uso que ele quiser disso. Até para ser geógrafo profissional, ou para ser um bom bancário, para ser um bom dono de restaurante. Mas ele culturalmente tem que conhecer alguns mecanismos do que é o conhecimento geográfico, que é história e tal. E basta, entendeu? Tem que tirar todos os penduricalhos e tem que deixar o que a gente consideraria que é bom, né, para efeitos culturais. Agora, tudo isso vai poder ser permeado, terá que ser permeado pelo contexto, pela maneira como naquele contexto aquilo vai ser trabalhado. E isso a gente precisa ter gente capaz para fazer, por isso que eu falei da formação, né? Então não adianta ter uma base, inclusive, muito aberta, ou mais flexível e tal, entendeu? Com essa tradição que nós temos, que a Maria Elisa falou, que é de não discussão curricular. Esse é o problema, né? Que seja A ou B. Nós temos muito pouco discussão na escola sobre o que é coisa. Seja, óbvio, tem que ser estimulado, essa é uma função de secretaria, estimular tal, não sei o quê, não cercear, não impor, mas tem que ter, né, coisas que a gente perceba que a escola está se movimentando para fazer alguma discussão. E aí a questão dos 12 milhões lá, só para contar para vocês, que a gente também não sabia até janeiro, né? Teve uma em janeiro, teve outra que não podia, que na primeira semana de aula aqui, mas eles contrataram uma equipe da UNB e da PUC do Rio para poder sistematizar essas sugestões, tá certo? Para depois a comissão reolhar. Vai dar tempo? Não sei. Hã? Não sei, acho que não vai dar, certo? E outra coisa preocupante, que eu fui quarta-feira passada, que eles chamaram uma reunião emergencial, o pior, né, é para o ensino médio, porque o CONSEB, isso não tem a ver com a nossa discussão, mas ao mesmo tempo tem, o CONSEB está apoiando aquele PL 6.840, tá certo, para reestruturar o ensino médio, aquele projeto que só não está andando porque tem essa bagunça no Congresso, senão já tinha sido aprovado, para colocar as ênfases, os percursos formativos, as terminalidades, tá certo? Reduzir para 2 anos do ensino médio, né? Porque não está escrito isso, mas vai nesse caminho, entendeu? De reduzir para 2 anos, depois do 3º ano ser o cara optar por uma ênfase em matemática, as 4 áreas. O que quer que seja isso? Imagina o cara vai optar pela ênfase em linguagem. Linguagens hoje,
que é uma área que eu não consigo entender, na verdade, é a artes, a educação física, a artes com todas as 3 vertentes, né? O teatro, artes cênicas, clássicas e musical, mais a educação física, mais língua materna e literatura, tá certo? Mais as línguas estrangeiras modernas. E o Conselho decidiu que espanhol não é a língua. Vai ser só inglês. Mas onde é que está a autonomia da escola? Não. Enterrar mesmo. Mas o Conselho é o nosso secretário, com mais o outro secretário, são os secretários de educação. Eles decidiram que a língua que vai ser apoiada é o inglês. Claro que tem razão de ser, né? Mas o próprio o PNLD faz livro didático de espanhol, vai parar de fazer? Tá certo? A segunda língua, como o espanhol, está na própria legislação, então eles vão querer mudar. É um jogo de poder terrível, pode dizer. Então é assim, complicado, mas precisamos estar antenados para isso, não é trivial, qualquer que seja a nossa posição. Por favor, colegas, um pouquinho de atenção. Infelizmente não temos mais tempo, tenho certeza que a conversa continuaria. Tá? Eu quero aproveitar para divulgar, me passou a organização aqui o 11º Seminário Internacional da American Studies Rede Latino, sobre trabalho de professores, que ocorrerá no México, novembro desse ano. Tá? Então, por favor, fiquem atentos a isso. Eu lembro então que deve ter começado já um coquetel no CCE, né? Talvez cheguemos